Olá, vamos pensar numa coisa. Platão, um dos maiores, se não o maior filósofo da história, certo? As ideias dele, bom, elas basicamente construíram o pensamento ocidental. Mas ele não escreveu tratados, sabe? Aqueles textos super diretos. Não. Ele nos deixou diálogos. Sim, conversas. É uma escolha bem esquisita, não é? E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que raios um gênio com ideias tão revolucionárias sobre, sei lá, justiça, verdade, a própria realidade, por que ele escolheria escrever como se fossem peças de teatro? Cheio de personagens, um certo drama e o pior, discussões que muitas vezes não chegam a lugar nenhum, terminam assim, no ar. É uma coisa que, sinceramente, dá um nó na cabeça. Mas e se a gente estiver fazendo a pergunta errada? Sabe, o que é realmente fascinante é pensar que talvez a própria pergunta, por que diálogos, já nos coloca num caminho meio torto. É como se ela já tivesse uma armadilha embutida que nos impede de enxergar a resposta. Pensem bem nisto. A gente consegue mesmo imaginar um Platão mais jovem tendo uma revelação assim do nada e decidindo, é isso, a partir de hoje meu negócio é diálogo? Não parece muito provável, não é? A realidade, como os especialistas costumam dizer, deve ter sido bem mais orgânica, menos cinematográfica. Essa história de uma única grande decisão provavelmente é só isso mesmo, uma história. E é aqui que o jogo vira. Em vez de tentar responder essa pergunta gigante e geral, que tal a gente quebrar ela em pedaços? Perguntas menores, mais focadas. Tipo, por que a República, que fala de construir uma cidade perfeita, foi escrita como um diálogo? Ou porque o Banquete, que é todo sobre o amor, é na verdade uma série de discursos dentro de outro diálogo. Percebem? Cada obra é um caso. Cada uma tem sua própria razão de ser. Ok, então se a gente começa a olhar para cada obra individualmente, o que a gente descobre? A gente começa a perceber que o diálogo não é só um floreio, um estilo bonitinho. Não, não. É muito mais que isso. É uma ferramenta, e uma ferramenta super poderosa. É arte, é pedagogia, é tudo junto e misturado. E os benefícios? Nossa, são muitos. Pensa só, de repente aquelas ideias super abstratas ganham um rosto, uma voz, através dos personagens. A filosofia vira quase um teatro, uma coisa que prende a atenção. E com isso, claro, alcança um público muito, mas muito maior do que um texto acadêmico super denso. E o mais genial de tudo, para mim, é que a própria forma do texto já ensina algo sobre como a gente aprende. A estrutura vira parte da lição, entende? Olha o exemplo de As Leis, que é uma das obras mais pesadas, digamos, do final da vida dele. Mesmo ali, o diálogo não é só decoração. É a alma do negócio. A gente vê na nossa frente um ateniense, um espartano e um cretense, sentados, debatendo, construindo uma constituição do zero. Eles estão aprendendo uns com os outros, ali, ao vivo. A forma do texto é exatamente o que o texto quer mostrar. É perfeito. Mas calma lá. Nem sempre o diálogo é usado para construir alguma coisa. Às vezes, a função dele é exatamente o contrário. É para desconstruir, para deixar a gente meio perdido. Porque Platão nem sempre queria dar respostas prontas. Muitas vezes, o que ele queria mesmo era bagunçar as nossas certezas. Era provocar, sabe? É isso mesmo. Nem sempre o final da história é encontrar a resposta certa. Às vezes, o objetivo é deixar quem lê num estado que os gregos chamavam de apoia. É uma palavra ótima. Significa um beco sem saída, uma perplexidade total. Sabe aquela sensação de quando o chão some e você fica, ué, mas e agora? É isso. É quando todas as suas certezas vão por água abaixo. O diálogo Protágoras é o exemplo clássico disso. A pergunta central é, dá para ensinar alguém a ser virtuoso? E aí eles discutem, e no final, nada, nenhuma resposta definitiva. O que sobra é só a tensão da discussão. E a responsabilidade de continuar pensando no assunto, bom, essa fica toda para a gente. Ou então, peguem essa do Hípias Menor, que é para deixar qualquer um de cabelo em pé. O Sócrates chega à conclusão de que é melhor fazer o mal sabendo o que se está fazendo do que fazer o mal sem querer. É uma ideia que deixa a gente super desconfortável, né? E essa é a intenção. A ideia não é que a gente concorde, é que a gente brigue com essa conclusão. O diálogo nos joga nesse ringue. E aqui está o pulo do gato. O que Platão faz é recriar, para quem lê, a experiência de conversar com Sócrates de verdade.
Assim como as pessoas que debatiam com ele, a gente fica sem saber se ele está falando sério, se está sendo irônico, a gente fica nessa incerteza. Mas é uma incerteza que produz coisas, porque o objetivo final não é ganhar uma resposta de bandeja, é aprender a perguntar, é afiar o nosso próprio pensamento. Beleza. Com tudo isso na mesa, a pergunta que fica é: como é que a gente deve ler Platão hoje em dia? Fica bem claro que o jeito como a gente se aproxima desses textos, a atitude que a gente tem ao abrir o livro, é tudo. A primeira coisa, e a mais importante, é entender que não existe uma fórmula mágica, uma chave que abre todas as portas. Tentar ler a República do mesmo jeito que se lê o Parmênides, por exemplo, não vai dar certo, é a receita para o desastre. O universo de Platão é gigantesco, super variado, e ele exige que a gente seja flexível na leitura. E essa, no fundo, é a grande sacada. Ler Platão é aceitar um convite para entrar na conversa, sabe? É prestar atenção não só no que estão falando, mas em como estão falando, quem está falando e por quê. É um chamado para uma leitura que não é passiva, é uma leitura de peito aberto, pronta para entender a arte por trás de cada diálogo. Então, no final das contas, talvez a pergunta inicial, por que Platão escreveu diálogos, nem seja a mais importante. Talvez a pergunta que a gente deva se fazer toda vez que pega um livro dele seja: o que este diálogo específico está me pedindo? Que certezas minhas ele está cutucando? Que tipo de conversa ele quer começar comigo? E a resposta para isso, bom, essa só a gente pode encontrar lendo.